estamos aqui agora, já entrando no terceiro capítulo, nós vamos falar sobre teologia do Antigo Testamento. Então, muitas pessoas conhecem o Antigo Testamento mais como uma visão histórica, tá? E, na verdade, nós encontramos realmente nessa visão do Antigo Testamento uma série de figuras que tipificam a Jesus Cristo e a sua obra. Para que nós possamos entender um pouco melhor este assunto, nós vamos falar de tipo e antitipo do Novo e do Antigo Testamento. Essa palavra ela deriva da palavra grego, que é um método que Deus utiliza para revelar os acontecimentos, tá? Sobre o cumprimento da vinda do Messias. Então, esse cumprimento da vinda do Messias, tá? Ó, a vinda do Messias é o cumprimento, então ela é chamada de tipo. O Antigo Testamento, a sua simbologia é o antitipo. Então, alguns acontecimentos bíblicos, alguns personagens, autores bíblicos, eles são a simbologia de Jesus Cristo. Eles têm, sim, alguns pontos em comuns. Então, tipos humanos de Jesus que nós encontramos no Antigo Testamento. Adão, como por um homem entrou o pecado no mundo, através de um único homem, Jesus Cristo, vem a redenção. Então, temos também Abel, que é um exemplo do excelente sacrifício. Moisés, profeta e libertador do seu povo. Melquisedeque, rei e sacerdote. José, amado pelo seu pai, rejeitado pela sua família. E Davi, ungido e escolhido de Deus. Então nós temos aqui, né, grandes exemplos a respeito da figura de Cristo encontrado no Antigo Testamento. A questão aqui de Melquisedeque é que, da mesma maneira que Melquisedeque era rei e sacerdote, Jesus também é considerado rei e sacerdote. Uma maneira não humana que tipifica a Cristo é a arca, tá? A arca de Noé. Aqui tá a arca, é a arca, tá aqui. Então só havia uma única porta, tá? Jesus é a porta, ele diz que ele é a porta. Então essa é uma maneira em que nós encontramos tipificado na arca de Noé. Ou seja, todos entram para a salvação através da única porta, que é Jesus Cristo. Aqui nós vamos entrar na tipologia do Antigo, né, do tabernáculo, aqui no Antigo Testamento. Um deles, que a gente tem uma simbologia muito grande, é através do tabernáculo. Tá? Aqui nós temos um desenho do primeiro tabernáculo, como ela feita, a sua dispensação, né, como ele era montado. Lembrando que vocês vão ter tudo isso, toda essa apostila, ela já vai ser passada para vocês. Então, qualquer dúvida vocês podem, né, estar verificando lá. Então, o tabernáculo, ele é sim um tipo de Cristo, né, porque, ou seja, ele pode ser visto por todos, né? Então, é uma simbologia humana de Deus, porque Deus habitava dentro do tabernáculo, ou seja, o Senhor habita através de Jesus Cristo em nós. Nós temos também aqui a entrada do átrio, logo ali a entradinha, né, do tabernáculo. O que isso quer dizer? Que realmente só há uma entrada para a salvação. Não há salvação em nenhum outro, somente nele nós somos salvos. Atos 4:12. Então, ou seja, há uma única entrada para a salvação, para a intimidade
com Deus. Então o próprio tabernáculo em si já representa Jesus Cristo. A sua largura, 20 côvados, mais ou menos 10 metros, ou seja, naquele espaço era suficiente para todos que fossem adentrar naquele momento. Ou seja, Jesus é suficiente para todos, tá? Ele é o único, ele é a porta, né? Os 4 evangelhos desta maneira representam a Jesus. As cortinas também eram feitas de linho fino e elas tinham 3 cores distintas, tá? Azul, púrpura e escarlate. O que essas cores significam? Significam justiça, pureza e a natureza celestial de Jesus Cristo. Seguindo, nós temos aqui o altar do holocausto. Queridos, eu vou passar rapidamente, porque infelizmente nós não vamos ter um tempo hábil para passar um por um e explicar de uma maneira mais minuciosa. Mas lembrando que vocês provavelmente vão ver isso de uma maneira mais longa, mais aprofundada, provavelmente na aula de Pentateuco, tá? Então, é só para que você entenda, né, a nossa aula de introdução à teologia. Então, introdução à teologia do Antigo Testamento. Altar do holocausto, aqui você tem todas as referências, ou seja, aonde era feito o sacrifício pelo pecado. Jesus se sacrificou por mim e por você, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Ou seja, esse altar é um tipo de Cristo, é um tipo do sacrifício da cruz de Cristo, né? Levantado com o mesmo propósito quando Moisés levanta lá a sua serpente no deserto, lembra? Né? Que ele é colocado, as pessoas são mordidas, então Moisés ergue aquele cajado de serpente, ou seja, Jesus também foi erguido no madeiro para que as pessoas pudessem ter vida. Então Cristo levou o seu corpo ao madeiro pelos nossos pecados. Nós temos também, dentro do altar de bronze, depois você volta lá na figura, você vai conseguir enxergar, ele tem 4 chifres. Toda vez que você encontra algo referente a chifre, chifre para eles é poder, o significado do poder vem através dos chifres. Então os chifres no altar representam o poder de Deus, colocado nos 4 cantos do altar, ou seja, o sangue aspergido, tudo que se ia passar, tá? Sobre lá, os 4 cantos, com os 4 chifres, eles representam os 4 cantos da terra alcançados pelo poder de Deus. Então, quando o sangue respingava, ele era aspergido sobre esses cantos, o sangue de Cristo salvando e buscando, representando cada canto da nação. Nós temos aqui a pia de bronze também. Lembrando, queridos, que o bronze dentro da palavra de Deus, ele representa o juízo de Deus. Então a pia de bronze, ela representa o seu juízo. Então era um lugar de purificação, vou subir para vocês, né? Onde se lavavam as mãos para que todos fossem purificados, ou seja, a água significa a purificação. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? Antes de celebrar a Páscoa, tá? E ele diz assim, ó, aquele que já se banhou, ou seja, o corpo todo, então não tem necessidade senão de lavar os pés. Por quê? Porque os seus pés caminham por lugares sujos. Então, você já tomou banho, mas você chegou na rua, andou. Vamos lembrar também que naquela época se usavam sandálias. Então, às vezes a pessoa está limpa, mas por onde ele caminha, às vezes ele não caminha no lugar correto diante do Senhor. Por isso, então, esse
tipo de lavar os pés significa estar puro por completo. João 13:10. Então essa lavagem significa a regeneração, né? A realizar-se a purificação através de Jesus Cristo.